Peugeot 2008, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um carro que vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o 2008 aqui em análise é na versão Griffe, top de linha, com motor 1.6, 16 válvulas flex e câmbio manual, ano 2016. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse veículo. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022, começando pela tabela da KBB, que vai ficar em R$ 58.503. E esse é um valor de referência para um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIPE, um pouco mais elevada, R$ 63.811. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Já as placas Mercosul, se esse carro não tiver e você estiver adquirindo ele de outro município, você também vai precisar instalá-las. Em média aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 64.344,74. Um carro aí na faixa dos 75 mil, SUV compacto, opção interessante, não é verdade? Mas vamos falar aqui dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida aproximadamente 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, será recolhido sobre o valor de tabela FIPE do ano passado, que estava em R$ 51.319. Então, 4%, R$ 2.052,76. Falando agora de taxa de licenciamento, valor que também do meu estado, R$ 135,95. Seguro, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, algo que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, vai ficar em R$ 3.190,55. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então fique ligado nesse valor. Mas falando agora aqui de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, era R$ 59.201. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.536,67. Isso dá, em percentual, 2,41%. Frente a alguns de seus concorrentes, eu diria que esse carro não teve uma inflação tão expressiva no seu valor, algo para ficar ligado. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 3.842,59, o que dá por mês R$ 320,22. Para a categoria, para o seu ano e para o porte dele, até que está um valor condizente. Mas reforçando que, se nos próximos 3 anos os carros começarem a desvalorizar novamente, como sempre foi, como sempre deveria ser, você vai ter que somar a esse custo anual aqui o valor de depreciação que ele vai ter. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Peugeot 2008? Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras.
Um kit da Cobrec vai ficar em R$ 146. Par de discos de freio da Fremax vai ficar em R$ 363. Mas fique ligado com esse código que está aparecendo aí para você, porque para esse ano modelo do Peugeot 2008, tem 2 modelos de discos que são aplicáveis. Se for esse BD 4750, é esse valor que está aparecendo. Porém, pode ser também o BD 4752. Se for esse, está numa média de R$ 485, um pouco mais caro. Falando agora das velas, as 4 da NGK convencionais, R$ 145. Pneus, cotei aqui os Michelin Primacy 4. As medidas são as 205 60 16. Vão ficar em R$ 2.796 os 4 pneus. Valor um pouquinho mais elevado aí, considerando também que é um SUV, né? Óleo de motor. A especificação da Peugeot aqui é 5W30. E esse motor pega 3,25 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Castrol Stop Start 100% sintético com API SN. Vai ficar em R$ 201 os 4 litros. Falando agora de correia de acessórios da Continental, sem o tensor, só a correia, R$ 68. Já o kit de correia dentada que esse motor utiliza, da Gates, com tensor e a polia auxiliar inclusos, vão ficar em R$ 568. Um valor um pouco mais elevado também, eu diria. Mas agora vamos falar de filtros, todos da Mali. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 47. Filtro de óleo, R$ 52. E aqui é um filtro do tipo refil. Já o filtro de combustível, R$ 24. E o filtro de cabine, R$ 70. É um pouco mais caro, porque aqui é um conjunto de 2 peças. Falando agora dos amortecedores, os 4 da Morro, modelo OE Spectrum, vão ficar em R$ 1.491. E aqui estamos falando de um carro de transmissão manual, não vai entrar o custo da troca do fluido de transmissão. Então, somando a cesta de peças do Peugeot 2008, vai ficar em R$ 5.971. Eu diria que é um custo um pouco elevado, considerando a categoria dos SUVs. Os vilões aqui dessa manutenção, que eu diria, são os pneus e o kit de correia dentada. Os pneus você ainda consegue preços um pouco mais acessíveis se optar por outras fabricantes, né? Michelin, que geralmente tem um preço um pouco mais elevado, tem uma qualidade muito boa também, verdade seja dita, mas se você quiser economizar um pouco, dá para tentar partir ali para um importado, que ainda pode te proporcionar uma boa relação de custo-benefício. Mas vamos falar aqui agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas a gasolina está com preço proporcional ao etanol. Então cotei com gasolina a R$ 7,79 o litro em média aqui na minha região. E esse carro tem um tanque de 55 litros. Então vai ficar em R$ 428,45 para enchê-lo. Falando agora de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade, no etanol, 7,3 km por litro. Com gasolina, 10,2. Já na estrada, com etanol, 8,2 km por litro. Com gasolina, 11,6. Então, não é dos mais econômicos aqui. Falando ainda em dados de ficha técnica, autonomia na cidade, com etanol, 402 km com o tanque cheio. Se for com gasolina, 561. Já na estrada, com etanol, 451 km. Se for com gasolina, 638. O consumo não é dos melhores, mas como o tanque aqui ele é um pouquinho maior, né, que alguns concorrentes, a autonomia ainda não ficou muito prejudicada. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Como vem essa versão top de linha, né, a Grife de série, equipada com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, controlador de velocidade colimitador, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E aqui já vem tudo de série, não tem nenhum opcional disponível para essa versão. E o sistema de som já é central multimídia, com USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS. Bem interessante aí para a categoria e para o ano desse carro. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico, que é bem conhecido aí da linha Peugeot. Um dos motores mais resistentes e mais confiáveis é o EC5JP4, mesmo aí do 208, do 308, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e com variador de fase para as válvulas de admissão. 112 cavalos na gasolina e 115 no etanol. Torque de 15,5 kg na gasolina e 16,4 no etanol.
Muita gente reclama desse motor, que é um motor até antiquado, né, que a Peugeot ainda utiliza nos seus carros, mas o fato é que é um motor de concepção simples, de manutenção, eu diria, na média, como vimos aqui em números. Então, por não ter tanta tecnologia aplicada, é que é um motor um pouco mais barato de manter e de fazer as revisões nele. Mesmo para um carro de 1.205 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em 9,9 kg por cavalo. Eu diria adequado para a proposta aí de um SUV compacto. O 0 a 100 fica em 10,2 segundos. Ótimo, eu diria. E o que ajuda um pouco nesse desempenho é o câmbio manual de 5 marchas, bem resistente, confiável, de bons engates. Você perde um pouco menos de tempo aí nas trocas de marchas. Porta-malas 355 litros de capacidade, está longe de ser o melhor da categoria, mas também tem alguns concorrentes aí com porta-malas bem menores, então está até condizente. Os bancos traseiros são rebatíveis, então dá para aumentar um pouco a capacidade de carga se não estiver levando passageiros. Suspensão simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, um pouco mais refinado nessa parte, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E a direção é elétrica, rouba menos potência desse conjunto mecânico, mas de manutenção corretiva, se precisar ser feita, um pouco mais cara do que em sistemas com direção apenas hidráulica. Mas bem mais confortável, fica bem leve nas manobras ali no trânsito. Quando você vai pegar a estrada, aumenta a velocidade, ela fica mais pesada, te passa mais segurança. Muito bom para utilizar no dia a dia. Pontos positivos principais de se adquirir um Peugeot 2008. O primeiro deles é a confiabilidade mecânica. Sim, esse motor da linha Peugeot, ele não tem maiores relatos de problemas crônicos, é um motor bem resistente, que equipou por anos vários carros aí da montadora, então sem sustos, sem problemas. Manutenção, como vocês viram aí na prática, condizente, mesmo se for aí na parte corretiva, né, algumas peças que não falamos, não vai ter nada de tão exagerado ou acima da média comparado com seus concorrentes, então bem tranquilo de manter. Além disso, um carro com uma boa lista de equipamentos, muito maior do que vários concorrentes, o que é bem legal. É um carro com excelente acabamento interno, a Peugeot, ela sempre dá uma caprichada aí nos materiais empregados. E por essas razões é um carro de excelente custo-benefício, ou seja, você está levando muito para casa pelo preço que está pagando, comparado novamente com outros carros do mesmo segmento, o que é bem interessante. Porém, isso pode ser uma via de mão dupla. Se tem um bom custo-benefício é porque ele está desvalorizado. Vimos aqui em números também que não é um carro que inflacionou muito frente aos seus concorrentes. Então não é muito bem procurado aí no mercado. É um carro que pode te dar um pouco mais de dificuldade para revendê-lo lá na frente. É um carro que provavelmente vai desvalorizar um pouco mais também dentro aí da sua categoria dos SUVs. Além disso, é um carro com estabilidade não muito boa, já tem uma altura um pouco mais elevada do solo, então não é um carro para você ficar abusando muito nas curvas. A suspensão traseira é eixo de torção, então não passa aquela segurança tão grande do que se fosse uma suspensão independente. Além disso, espaço interno apenas condizente com a categoria e nada além disso. É um carro que também pode apresentar ruídos internos ali na parte de painel, nos forros de porta, mas é ruídos de encaixe das peças. Não quer dizer que a qualidade dos materiais ali onde você toca seja ruim. Além disso, o porta-malas é considerado sim pequeno para a categoria. Tem também relatos de ruídos nos limpadores de para-brisa, algo que pode incomodar também. E o consumo de combustível também é um pouco elevado frente aos seus concorrentes, mesmo aí equipado com motor 1.6, que seria até bem dimensionado para o peso desse carro, não é dos mais econômicos. Então fique ligado. Mas me diga você, compraria um Peugeot 2008? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele carro que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre um 208, talvez um EcoSport, um Tucson, um X35, não sei. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.